Agora sim, vamos lá. Bom dia a todos novamente. Vocês me ouvem bem aí? Tudo certo? Então vamos nessa. A gente vai falar aqui hoje sobre experiência do usuário, experiência do consumidor, né? Um tema que tem atraído cada vez mais a atenção das empresas, cada vez mais a atenção também dos clientes. De um lado tem as companhias, né? Que elas estão conseguindo medir agora cada etapa, ou pelo menos tentando medir cada etapa do processo, trabalhar os dados e a partir disso tirar conclusões para ir melhorando o serviço que elas oferecem, tornando tudo mais eficiente, mais satisfatório, tendo uma avaliação melhor do lado do cliente. E do outro lado, o consumidor também passa a ser mais exigente, né? Ele vai se acostumando com essa mudança, essa nova realidade. Quem é bem tratado acaba não querendo mais de jeito nenhum desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro, desperdiçar qualquer tipo de recurso e quer cada vez um serviço mais otimizado, mais personalizado, mais customizado. E pensando nisso, a gente vai debater agora justamente esse papel, essa revolução da experiência do consumidor, um pouco dessa revolução da experiência do cliente, da evolução desse conceito, né? A transformação também da CX na BX, na Business of Experience, com auxílio da tecnologia aqui. E eu trago alguns dados também que são legais para a gente compartilhar. Uma pesquisa recente, divulgada em 2020, já durante a pandemia, pela Accenture, com 1.000 executivos de 21 países, mostrou que as organizações que adotaram e reorientaram as práticas a partir desse Business of Experience aumentaram em pelo menos 6 vezes os lucros em relação aos concorrentes que não seguiram esse mesmo caminho, ou seja, mais do que pensar sempre nas demandas do que o consumidor te traz, as empresas têm estado também mais atentas às necessidades que os consumidores, os clientes, às vezes nem sabem que eles têm, né? Muito daquela questão preditiva, né? Que a gente vem discutindo nesse ambiente digital e a gente vai tratar nesse painel de como ter uma visão estratégica dos negócios com esse foco contínuo, constante, permanente no cliente, sempre de olho na experiência do cliente. E vou apresentar aqui os nossos convidados, a começar pela Juliana Sandano, superintendente executiva do ciclo de vida do cliente do Banco Original, o Paulo Godoy, CEO e fundador da Olas Tecnologia, o Rodolfo Chung, CEO da Zé Delivery, e também o Marcelo D'Arienzo, CEO da Wine, e o Renato Veloso, CEO da Doutor Consulta. Eu queria começar já falando com a Juliana, que é bem centrada nessa área de ciclo de vida do cliente, num setor que é altamente regulado, um setor que é enxergado como rígido por muita gente. Queria saber como que uma empresa faz para aprimorar esse ciclo de vida do cliente, qual que é a transformação que essa cultura centrada no cliente vem provocando no setor bancário. A gente sabe, né, que é um setor que vem passando por uma transformação muito grande, seja pela atuação do Banco Central, que vem se aliando à tecnologia, né? O Pix é uma demonstração muito clara disso, mas também pelo surgimento de fintechs, de muitas empresas, bancos digitais, Banco Original, um grande exemplo disso. Queria que você contasse um pouco para a gente dessa realidade. Obrigado, Primeiro, bem-vindo. bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho dessa transformação, né? Porque o setor bancário ele vem se transformando, né? E o Banco Central, os órgãos reguladores estão participando muito ativamente dessa transformação, né? Um exemplo disso é o Pix, né? O Pix foi uma mudança, né, de conceito de produto que está visando a usabilidade do cliente, né? Porque antigamente, quem não lembra, a TED demorava um dia, né? DOC, TED, não existe mais, né? Hoje em dia a gente está realmente mudando o mercado se adaptou ao Pix, hoje já é um novo meio de pagamento, um dos mais utilizados, e isso tem a ver com esse olhar dos órgãos reguladores que também estão avaliando muito a experiência do cliente, né? O banco, né, os bancos, o sistema financeiro vem passando por uma transformação aí nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos. O mercado está muito mais agressivo, né? Tem novos entrantes, né? Temos as fintechs, os neobanks, né? O Banco Original é um banco digital que, né, foi o primeiro aí a fazer a desburocratização da abertura de conta, né? Para como a gente, né, antigamente tinha que ter uma papelada para abrir conta, demorava também, tinha que ter uma agência, abrir, cancelar em conta, então era mais difícil ainda. Então, o mercado vem se transformando e isso é algo que já está acontecendo nos últimos 5 anos. O órgão regulador, eu acho que isso é interessante, nós temos muito, né, muitas conversas com o Banco Central, né, com, né, outros players, ele está entrando muito mais ativo, né, para que isso se transforme e essa transformação tem a ver com isso também, com o próprio órgão regulador olhando muito mais para a experiência e eu tô nesse ramo há 14 anos, né?
Então, antigamente, nossas conversas com o órgão regulador era sobre regulamentação, algo muito básico, burocrático, né? E hoje as nossas conversas têm ido para esse lado de experiência, ciclo de vida do cliente. O órgão regulador ele está realmente fazendo uma pressão para que esse sistema mude. E isso a gente está vendo na prática, o que está acontecendo. Isso é muito positivo, porque nós dos bancos digitais já nascemos assim, desafiando esse modelo. Eu acho que o próprio órgão regulador já está percebendo isso e está trazendo essas mudanças junto com o mercado, o que é algo muito positivo, assim, no meu ver. E a experiência do cliente é algo que está hoje como uma das grandes pautas, né, do serviço financeiro, né? A gente olhava muito para produto, o Pix é um produto novo, mas ele também é uma experiência nova, né? Então, ele é um produto que traz uma experiência nova para o cliente. Então, acredito que cada vez mais essas áreas, né, o ciclo de vida do cliente, né, a área de Customer Experience vão ser áreas que vão estar muito mais protagonistas dentro do sistema financeiro. A gente falando aqui do setor bancário, um setor que a gente jamais imaginava que teria uma transformação tão rápida assim. E eu queria falar de outro setor aqui que está representado aqui no palco, que eu pessoalmente não enxergava uma transformação tão rápida, que é o setor de saúde. Falar com o Renato da Doutor Consulta, porque realmente assim é uma transformação que a Doutor Consulta conseguiu promover aí no mercado super tradicional, né, um mercado essencial. E queria que você falasse um pouco sobre essa experiência do cliente, como acompanhar essa experiência do cliente, como aprimorar ela. A Doutor Consulta faz isso muito bem. Se você comparar qual que era a situação das pessoas que tinham que esperar o serviço público e agora conseguem, de uma forma muito acessível e rápida, ter o serviço da Doutor Consulta, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o serviço de vocês. Bom, obrigado pela pergunta, pelo convite da MIDI, estar aqui com vocês. Uma grande honra, um prazer estar nesse painel tão seleto com vocês aqui. Acho que vai ser uma bela discussão. Bom, no nosso caso, né, quer dizer, acho que isso vem do propósito da companhia, né? Quando a companhia foi pensada pelo fundador, Tomás Cirurgi, era justamente para resolver um grande problema da sociedade. Um problema que não é restrito ao Brasil, é restrito ao mundo, né? A saúde é cara, baixo acesso, e no Brasil, um país de tamanho continental, mais de 200 milhões de pessoas, e onde pouco mais de 20% da população tem acesso à saúde privada. E não porque é privada é de boa qualidade, né? Porque você tem a saúde privada de boa qualidade, mas você também tem a saúde privada que não é de tão boa qualidade. Então, o nosso propósito de encurtar as filas da saúde, de salvar vidas, de dar acesso às pessoas a uma saúde digna, né? Isso foi, vamos dizer assim, o grande alavancador do negócio, né? Quer dizer, então, e isso então está na cultura da companhia. Desde o início, nós sempre olhamos aquilo que o paciente precisa. E nós olhamos para os nossos pacientes, para os nossos clientes, como pessoas que a gente quer manter saudáveis, né? E aí vem do propósito colocar o paciente no centro de todas as nossas decisões. Tudo que a gente faz é pelo paciente, né? E também pelo médico. A gente também precisa dar o melhor ambiente possível para o médico executar a melhor saúde e assim prover o melhor serviço do paciente. Lembrando que o paciente, quando vai ao médico, né, porque ele precisa, ele está num momento de angústia, ele está num momento difícil, ele está num momento onde ele precisa de um apoio humano, né? E diga-se de passagem, o brasileiro tem o hábito de ir ao médico sempre acompanhado para ter esse apoio humano. Quando ele chega no Doutor Consulta, a primeira reação é de que, poxa, o sistema no Doutor Consulta é muito humanizado, né? Então, vem, de novo, repetindo, vem do nosso propósito. É o início, é a chave do negócio, né? Colocar o paciente e o médico no centro de todas as decisões. Outra coisa, o Doutor Consulta também nasceu, a gente era até chamado de clínica popular lá no começo, porque o brasileiro tem mania de encaixar os negócios em alguma caixinha que
o preconceito pelo bom lado, né? Quer dizer, poxa, o que é esse negócio aí que apareceu, né? Que está criando um novo segmento? Atende pessoas num baixo custo, está dentro da favela. Isso aí é clínica popular. Então a gente foi taxado como clínica popular, que foi bom para nós, porque criou um novo segmento. Mas de fato éramos uma health tech, né? De fato éramos uma operação de saúde em cima de uma plataforma proprietária de tecnologia, onde até hoje sempre a gente desenvolve todos os nossos sistemas, todas as nossas aplicações, e a gente é absolutamente data-driven. Né? No Doutor Consulta, se alguém fala assim, começa uma reunião e fala assim, eu acho que a reunião já encerrou. Né? Quer dizer, isso não existe. Né? Quer dizer, então, tudo o que a gente faz é colocando o paciente no centro das decisões e muito baseado em dados. A gente mede tudo, toda a jornada do paciente. Desde a hora que ele entra no site, onde ele pode, no site, no aplicativo, ele pode ter uma experiência digital ótima, porque ele consegue escolher um médico, uma especialidade, um centro médico, um horário, um dia da semana, um horário do dia, uma especialidade para fazer o agendamento dele. Ele vai levar poucos minutos para fazer esse agendamento, ele pode pagar por lá e ele pode até fazer uma consulta em telemedicina. Mas fica a critério dele, se ele vai querer pagar no centro médico, se ele vai querer fazer uma consulta presencial, ele escolhe o centro médico e mais do que isso, ele encontra qualquer serviço, qualquer especialidade, mais de 60 especialidades, uma infinidade de exames que a gente faz de imagem, análises clínicas, ele consegue agendar qualquer coisa até no mesmo dia. Né? Então, de novo, isso vem da cultura, isso vem do propósito que a gente quer criar uma melhor experiência para o paciente. E a gente conseguiu, de fato, criar um modelo one-stop shop, onde em atenção primária e secundária a gente consegue resolver tudo do paciente e hoje integrados também com a terciária, né, com a alta complexidade. Então, acho que, sendo breve aqui, que nós temos um tempo correndo aqui do meu lado, né, eu acho que o segredo da companhia é esse, quer dizer, é fazer tudo pelo paciente, atender todas as necessidades do paciente, manter o paciente saudável, curar o paciente que está doente, dominar os dados, tá? E criar uma cadeia que vai do início ao final totalmente alinhada com seus interesses. Vou dar mais um exemplo. Alguns exemplos. O sistema que nós desenvolvemos para ter o médico até para o mesmo dia foi desenvolvido dentro de casa. Né? É um sistema que tem algoritmos que a gente consegue prever qual que é a oferta que a gente precisa ter, qual que vai ser a demanda que vai gerar. Isso tudo é feito dentro de casa. Então, a gente garante que ele vai ter o médico que ele precisa. A oferta para o médico ela é a melhor possível. Né? E a gente inovou também nessa questão de que hoje o nosso médico recebe por desfecho clínico, que é o famoso Value-Based Healthcare. Ou seja, ele está incentivado a levar o melhor serviço, incentivado a ter um desfecho positivo por paciente, e a gente tem como medir isso. A remuneração dele melhora. Então, aquilo que o paciente pagou, ele vai ter devolvido pelo médico, porque a gente garante que o médico vai ganhar mais se ele der o desfecho clínico. Enfim, alguns exemplos aqui, eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando vários exemplos de como a gente construiu a companhia sempre com um olhar no consumidor. Tá? Sim. Queria juntar essa conversa o Paulo Godoy, CEO da Olas Tecnologia, fundador da empresa também, uma empresa que ajuda muito outras empresas a melhorarem a relação com os clientes, com os consumidores. Eu queria que você falasse para a gente qual que você avalia que são os pilares assim para a melhoria dessa relação da empresa com o cliente, no que a empresa tem que ficar muito atenta para que tenha essa relação com o cliente muito fluida, com o menor atrito possível, muito eficiente. Queria que você contasse um pouco do trabalho que vocês desenvolvem e contasse também esses pilares. É um prazer estar aqui com vocês, é uma grande oportunidade, espero que seja proveitosa para todos vocês. Antes de falar o que a gente faz, eu acho que o que a gente está vivendo, né, como ser humano é uma constante. É uma constante que a única que sobrou em termos evolutivos. A constante é mudança. Nada do que você faz hoje quer dizer que você fará no futuro.
não existe mais isso. Isso é uma coisa que era do passado. E, ao meu ver, né, o modelo do empreendedorismo, do modelo das companhias, eles eram muito calcado em produto, muito calcado em rentabilidade, em investimento e o que tinha que ser feito baseado num propósito, que o propósito é o que move e o que faz alguma empresa um dia aparecer. Às vezes é uma, vamos dizer assim, uma jornada que é meio que uma loucura. Por que você está fazendo isso? Quando você começa, parece que é uma coisa impossível de se acontecer. Por quê? Que milhões de eventos vão acontecer durante esse período até que você consiga atingir um determinado estágio. Quando você atinge esse estágio, e eu estou falando como quem fundador de uma empresa, você aí tem outro modelo, que é o modelo de rentabilidade, de sustentabilidade, e aí tem outra coisa que é você contrapor com inovação. Os novos negócios, o modelo do novo negócio, com toda essa mudança, que nada é igual ao passado, por que disso tudo? Pela própria, colocou nessa equação quem compra. Porque antes todo mundo vendia alguma coisa que era commodity. E aí vem, o Vitor um dia falou daquela, uma expressão muito importante do Ford, que ele dizia, olha, perguntaram, mas pô, não tem carro de outra cor que não seja preto? Ele falou, você pode escolher qualquer cor, desde que seja preto. E é isso mesmo. Mas o propósito dele era até de inclusão, era de fornecer um carro que fosse acessível e obteve sucesso. E aí o mercado foi se mudando e as oportunidades. Mas, se você for ver como que era o modelo de negócio, o modelo de mercado, era eu olhando meu concorrente, o que o concorrente está fazendo, aí eu faço igual, faço alguma coisa diferente, mas centrado no... Tinha, sim, o cara do propósito. O propósito é aquele cara que olhou muito com lupa e conseguiu fazer algo que seja diferente. De repente, a coisa se tornou o quê? Opa, financeira, viabilidade. E aí esquece de novo quem está lá na frente, que é quem consome efetivamente. Aí acontece também, a revolução está se tornando cada vez mais rápida. Por quê? Em função da informação. Todo mundo que está aí com seu celular na mão tem um grande poder de se comunicar e fazer a qualquer momento se comunicar com qualquer coisa, mesmo estando aqui me ouvindo, fazendo alguma coisa diferente simultaneamente. Esse é a conexão e como você fazer esse engajamento desse usuário para a sua marca, para o seu produto, para o seu serviço, que é a questão que deve ser levada em conta. Porque, no final das contas, quem está como empreendedor, um CEO ou um responsável por Customer Experience dentro de uma empresa, ele tem que se colocar no dois papéis, porque ele também é um consumidor e ele tem que enxergar as experiências de todo mundo, o que está acontecendo com o mercado, para onde que ele está atendendo. E é a experiência humana. Há uma revolução acontecendo debaixo dos panos, que é colocar quem está do outro lado comprando a importância que dá. Ele tem o poder. Isso não é válido só com relação ao mercado privado, mas também com os governantes que estavam aqui em cima. A gente ainda não encontrou esse papel de quem pode entrar e quem pode ficar e quem pode continuar. Esse é o poder que está do outro lado do telefone, do outro lado do texto, do outro lado da comunicação, dessa interação. O que a Olus faz? Ela tem um monte de ferramentas que permitem com que a gente consiga desenhar algo que seja mais direto à comunicação com a sua tribo, com o seu mercado, como engajar. E como é um
não é um restaurante, não é uma padaria, é uma doutor consulta que tem milhares lá milhares, sei lá, espero que seja milhões de usuários. Você tem que respeitar, você tem que entender ele melhor. Mas como que você faz isso para entender? Aí use a tecnologia, inteligência artificial, utilizar canais mais interessantes, utilizando bots, que ofereça uma experiência boa, e mais massiva, porque senão você tem que manter ainda a equação do negócio não muda. O que muda é você utilizar ferramentas inteligentes que você possa conseguir fazer uma interação melhor. Mas eu colocaria mais um ponto, que não adianta só ter tecnologia, como acho que a Olus fornece, acho que está obtendo um bom sucesso nisso, nessa questão do omnichannel, de interação, de conectar a inteligência artificial. Tem valores. As empresas têm que estar fundamentadas em valores. Até que mandamentos, aquilo que deve ser cultuado. Desculpa, eu esqueci o seu nome, eu estava aqui procurando as pessoas. Renato Veloso. Que o Renato comentou sobre cultura. Cultura pode ser traduzido em valores. O que você deve definir para os colaboradores que trabalham dentro da sua empresa, a cadeia de fornecedores, como essa relação tem que ser bem harmonizada, né, para que tenha um bom produto do outro lado. E quando aconteçam falhas, e acontecerão, tenha-se uma postura adequada de como responder àquelas dificuldades. Acho que é mais ou menos isso. Sim, agora a gente vai falar sobre o setor de bebidas, porque a gente tem 2 representantes aqui do setor de bebidas, mas com abordagens bem diferentes, com formas de criação dessas empresas bem diferentes, estratégias diferentes, e as duas muito centradas nessa experiência do consumidor. Queria começar falando com o Rodolfo Chung, do Zé Delivery, porque o Zé Delivery é uma empresa dentro da Ambev, uma empresa analógica, super tradicional aqui do nosso mercado brasileiro, e é uma empresa que tem uma satisfação do cliente assim altíssima, assim, é um exemplo de satisfação do cliente, de modernidade, um crescimento assim exponencial que a empresa vem tendo, assim, desde a pandemia decolou de uma forma impressionante. Eu queria que você falasse um pouco dessa abordagem de vocês, da questão de manter o cliente satisfeito, que acaba sendo até mais barato do que você ter que convencer o que está na concorrência de mudar de empresa que presta o serviço. É muito mais satisfatório, muito mais barato até você manter aquele cliente que já está com você. Então, vocês têm uma avaliação super boa assim, do serviço de vocês. Queria que você falasse um pouco dessa experiência do consumidor no exemplo da Zé Delivery. Obrigado, Alexandre. Um prazer. Obrigado pelo convite. Dividir um pouquinho da história do Zé, né? E a história do Zé, ela começa na Ambev, era um projeto da Ambev, né? E eu acho interessante essa história porque a Ambev, apesar de ser a empresa de bens de consumo, na verdade era uma empresa, é uma indústria que é muito distante do consumidor final. Na verdade, ele não conhece, não sabe quem é, né? A gente fala que a gente não sabe quem é a Ambev, não sabe quem é o brameiro, quem não é, quem bebe, quem não bebe. Ela não tem os dados do consumidor. Então, criar um braço de direct to consumer, que a gente fala, direto ao consumidor, é transformacional para a empresa, né? E por isso que o Zé, ele nasceu de dentro da Ambev. Era um projeto, 7 anos atrás, uma história de resiliência, que ele foi pivotando, iterando e estava pronto quando a pandemia chegou. E quando a pandemia chegou, pelo modelo de negócio, ele oferece não mais uma escolha entre conveniência e preço. Ele mostra para o consumidor que, na verdade, ele pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. E aí é um crescimento estrondoso, exponencial. Hoje o Zé ele chega a fazer 6 milhões de pedidos num mês só. A gente tem, hoje, tem mais entregadores na rua, próximo de 40 mil pessoas entregadoras dedicadas ao Zé. É mais do que funcionários que a Ambev tem. Então, assim, atingiu uma dimensão de bastante sucesso. E o segredo sempre foi a experiência do consumidor, centrado em como entender o consumidor. A coisa mais importante, que eu acho que inclusive difere muito de CX para BX, que a gente está falando aqui, é que a gente entende que o consumidor não é que ele está comprando uma cerveja.
você começa a entender um pouquinho os insights, por que a pessoa bebe cerveja. Não é pelo lúpulo, pelo malte, pela refrescância. A gente começa a entender o problema que ele tem, o que ele está tentando resolver. E a gente sabe que a cerveja, na verdade, ela é um lubrificante social. As pessoas bebem cerveja para destravar a conversa. Tem uma necessidade intrínseca das pessoas de se conectar, de contar histórias, né? Isso é o nosso propósito. Promover essa socialização, esse encontro cara a cara, menos um, mais frente a frente. Esse é o propósito que o Zé tem, a exemplo do que o doutor Renato estava contando para a gente sobre propósito, né? Quando a gente entende esse propósito, a gente começa a pensar nas formas que a gente pode ajudar essa pessoa a ter mais desses encontros com as pessoas, né? A democratizar esses encontros, a facilitar, seja pela conveniência, seja pela acessibilidade. E eu acho que é importante esse entendimento do que o consumidor realmente quer, que vem de dados, que vem de insights, né, para você desenvolver um produto, uma empresa inteira para solucionar isso. E é por isso que, se talvez CX fique talvez com o Chief de Marketing, por exemplo, né, o BX, na verdade, tem que ficar com o CEO, porque tem que ser a empresa inteira trabalhando nesse propósito. Tanto as áreas de operações, como as áreas de tecnologia, quem desenvolve o produto digital, tudo tem que ser pensado em como fidelizar, como proporcionar uma experiência única para o consumidor. Porque daí toca no que você falou, Alexandre. Um consumidor satisfeito, hoje a gente tem orgulho de ter 4.9 de app rating, tanto na Apple Store quanto no Google Play. Esse consumidor, ele não só volta, e ele é muito mais barato reter do que atrair um novo ou reverter, né? Como ele vai fazer o boca a boca. O Zé, ele cresceu tudo isso gastando zero de marketing. Nem tinha uma agência de publicidade, o Zé. Sempre no boca a boca, referenciando ao amigo, explicando para o amigo, contando. E aí ele cresceu organicamente, que é muito mais sustentável e muito mais barato para a gente. Então eu acho que eu queria só resumir que essa história do Zé de sucesso, ele vem muito disso, de entender não a primeira demanda do consumidor, mas o que está por trás dela, tentar atender ele de forma holística, né? E encantar ele. O último exemplo que eu queria citar, para fazer a ponte com o Marcelo, é que não é impensável que a Ambev, que sempre foi uma empresa bastante centrada nela mesma, tentando vender cerveja o máximo possível, no Zé Delivery a gente vende o concorrente, a gente vende destilados e a gente está apaixonado em vender quanto mais vinho, melhor. Porque a gente entende que o consumidor ele não está naquela ocasião só para beber cerveja. E, inclusive, nem todos eles gostam de cerveja. E tem que respeitar isso, né? E proporcionar ao consumidor a solução para o que ele precisa, que, na verdade, é uma socialização, é juntar os amigos em casa. E seja com vinho, seja com cerveja. E queria agora trazer o Marcelo D'Arienzo, da Wine, CEO da Wine, para essa conversa. O Paulo comentava sobre ser omnichannel, né? Estar presente em muitos canais. A gente fala, né? As empresas hoje em dia tem site, tem WhatsApp, tem forma de você ligar, tem formas múltiplas, redes sociais. A gente sente tem o sentimento do consumidor pelas redes sociais também, e toda uma estratégia para sentir como que a sua marca está desempenhando nas redes sociais também. O Marcelo, ele vem de uma empresa que tem uma trajetória muito peculiar, né? Porque a Wine é uma empresa que surgiu no digital e com o tempo passou a ter lojas físicas também. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória da Wine e um pouco dessa coisa do omnichannel, de estar presente em todo lugar para tratar melhor o cliente, para conseguir fidelizar esse consumidor. Beleza. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos aí por dividir o palco. Eu acho que o ponto central, tentar encurtar um pouco aqui para focar na pergunta, que a Wine é uma empresa que foi fundada em 2008, 2010 lança o seu clube de assinatura, que é o principal produto que ela tem até hoje, e aí a gente vem evoluindo com base nas mudanças que vão acontecendo, que é a nossa nova constante. Bom, o que aconteceu? Hoje, a nossa empresa ela é basicamente uma empresa que 55% do seu faturamento está focado no assinante, que é o assinante recebendo a sua assinatura dentro de casa e comprando garrafa adicional conosco, seja no e-commerce, seja na loja física. Por que loja física se tornou um elemento importante hoje da nossa estratégia? A gente já conta com 17 lojas físicas espalhadas pelo Brasil. Porque a gente entendeu que entregar mais rápido era mais importante, né? Então, quanto mais rápido a gente entregava, mais tempo, maior o índice de recompra que a gente tinha do nosso cliente e também maior a probabilidade dele continuar conosco dentro do nosso clube de assinatura.
Hoje, em média, um assinante fica com a Wine 30 meses durante a sua assinatura. Quem compra na loja física fica mais de 45 meses. Então, a gente consegue identificar que quando você coloca a experiência completa para o assinante, ou seja, ele passa a ser atendido não só pelo e-commerce, que em média entrega em 3, 4 dias nas capitais, mas também numa loja física que te entrega em até 2 horas, ele aumenta a participação de compra conosco e também passa a ter uma fidelidade maior ao nosso ecossistema. E quando a gente pensou essa evolução do modelo de negócio, né, esse termo BX para mim é novo, mas ele foi justamente pensando nessa visão de como é que a gente transformava o nosso negócio em um ecossistema. E aí eu estava torcendo que você chamasse o Chung primeiro, porque de fato essa visão de que é um ecossistema, ela é profundamente verdadeira. Eu ainda não estou vendendo vinho no Doutor Consulta, mas assim, se ele deixar, eu não vou perder essa oportunidade. Quando a gente viu que a loja física estava tendo um papel importante e que em 2 horas entregando vinho eu tinha um aumento de penetração na carteira daquele cliente e uma fidelização maior, a gente olhou para o fenômeno do Zé Delivery e falou, pô, a gente tem que estar na entrega super expressa, né? E eu não vou conseguir chegar com o preço certo, na qualidade certa, na temperatura certa no Brasil inteiro, sozinho. Então, essa parceria que a gente tem com o Zé Delivery hoje já tem essa capacidade de tornar o produto vinho um produto plenamente acessível, né? Com uma hiperdisponibilidade no Brasil. Diferente da cerveja, que a Ambev já conquistou essa jornada de você vai em qualquer lugar do Brasil, tem uma cerveja numa temperatura certa, numa qualidade certa e provavelmente num preço adequado para consumo. O vinho está longe dessa realidade, né? Então a gente está avançando nesse propósito de buscar os pontos espalhados pelo Brasil para poder oferecer o produto para o consumidor quando ele quiser, porque o vinho ainda tem esse problema. Tem vezes que você quer tomar vinho, mas o produto não está disponível. Ou está disponível no preço errado, ou na temperatura errada, ou provavelmente no preço errado. E aí a parceria com o Zé Delivery tem ajudado a gente bastante nisso. Então, esse pensamento de ecossistema focado no consumidor, e aí esse termo BX faz bastante sentido, é o centro da nossa estratégia hoje, sim. E aí, já encaminhando para o fim aqui da nossa conversa, vou passando por cada um de vocês para responder uma mesma pergunta, que é qual que é o sinal que uma empresa recebe de que o serviço que ela está prestando é bem executado no sentido dessa jornada do consumidor, dessa experiência do usuário. Queria começar por você, Juliana. Bom, existem vários indicadores, né, que nós acompanhamos, reclamações, tem a questão do NPS, que a gente já consegue ver a lealdade desse cliente, o quanto ele está recomendando a marca, né? Eu acho que PSATs, né, indicadores tem vários, eu acho que o monitoramento disso é muito importante. Dados preditivos também, acho que a gente já acompanhar a mudança de comportamento. Hoje, por exemplo, no Banco Original, a gente tem uma estratégia digital. Então, nós temos gerentes, né, que atendem o cliente, mas a gente tem um aplicativo, a gente quer autonomia para o cliente, que o cliente se sirva. Mas uma coisa interessante é que quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de algo muito importante para o cliente, né? Então, acho que assim, o nosso cliente, eu acho que é um dos mais exigentes, porque se deu algum problema, né, se é dinheiro, deu algum problema na wallet, deu algum problema na carteira dele, deu algum problema, né, naquele investimento que ele teve, eu acho que isso sensibiliza muito e o cliente, ele reclama, é algo muito sensível, né? Eu acho que quanto mais sensível você tem o seu negócio, mais você tem que estar atento e ser rápido nessa resposta. Então, acho que os indicadores são muito importantes, mas acho que principalmente a relevância que você dá para a atuação nisso e como você coloca o humano junto com o digital da melhor forma possível. Nós temos um grande desafio quando a gente fala de produtos financeiros, porque são produtos complexos, né? Então, quando você está vendendo um produto financeiro, você está vendendo, né, um crédito, você tem que explicar isso para o cliente de uma forma bem simples. É uma tela. Imagina explicar juros compostos numa tela. Então, é algo bem complexo, é um serviço que não é tão simples de fazer dentro do aplicativo. E a gente está usando exatamente a estrutura de digital para ajudar nessa jornada, né? Porque nem sempre o cliente entende tudo com as telas, né? Então, a gente precisa, às vezes, ele quer uma ajuda, ele quer conversar com o humano, ele quer conversar sobre investimento, ele quer uma assessoria e ele pode ter isso. A gente não precisa anular um ao outro, né? A gente consegue usar o humano em prol de resultado aqui e de trazer realmente encantamento, né? O encantamento vem também muito do humano.
Então, é como você une essas estratégias e deixa os canais servindo à necessidade do cliente. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente está focando muito nesse ano, como que a gente traz a estratégia Phygital para trazer essa melhor atuação quando o cliente está atritado também. Sim. Agora quero juntar a conversa o Renato, porque ela falava exatamente de como o dinheiro é uma coisa cara às pessoas e a saúde, então, nem se fala, né? Queria que você também trouxesse para a gente um pouco de como sentir que esse serviço foi bem prestado, é pela fidelização, como que vocês conseguem sentir que a experiência do usuário está sendo bem feita? Bom, vou começar pelos meus 5 segundos aqui de propaganda, tá? Acho que a Wine poderia colocar no clube de assinatura um check-up e um tratamento para obesos, diabéticos, colesterol alto, enfim, que a gente cuida e a gente vai fazer uma parceria maravilhosa aqui e ele vai ter cada vez mais o engajamento dos clientes deles, porque vão ter a saúde garantida. Não é, Paulo? É assim que a gente tem que pensar nos nossos ecossistemas, né? Mas brincadeira à parte, eu brinquei, acho que o Zé e o Wine aqui são duas grandes empresas de momentos de celebração. A gente bebe com os amigos para celebrar alguma coisa que nos agrada, né? Mas voltando aqui ao tema, bom, a gente faz todas as medidas de NPS, satisfação, aquele negócio todo, né? Mas a gente não pode olhar só para dentro da concha, né? O NPS às vezes pode ser um indicador perigoso, porque você pode ter os seus fãs realmente engajados, mas você não está trazendo gente nova para o seu ecossistema. Então, a gente usa inúmeros indicadores. Então, a gente olha para o engajamento do paciente, mas a gente olha para o repeat rate, quer dizer, quando é que o paciente retorna, quer dizer, se ele realmente engaja no tratamento, se ele adere à linha de cuidado que ele precisa, né? Todos nós aqui temos uma necessidade individual de ir ao médico, né? Depende do gênero, depende da idade, depende de uma série de coisas, condições pré-existentes, condições hereditárias, enfim, e cada um aqui tem uma necessidade. Então a gente mede o engajamento do paciente na sua necessidade, naquilo que é preconizado para ele de uma forma individual, ou seja, ele aderir à sua linha de cuidado individual. Além disso, quando você mede também pela entrada de novos usuários, né? Quer dizer, o boca a boca, né, como estavam falando aqui, ele é muito importante, né? E essa é uma medida importante, quer dizer, quantos novos usuários nós estamos trazendo para dentro do nosso ecossistema. E aí uma infinidade de indicadores que a gente mede da própria operação, independentemente de serem indicadores direto ligados à satisfação, NPS, enfim. É assim que a gente enxerga a nossa jornada. Paulo, bem rapidinho, que o nosso tempo é curto, queria que você adicionasse um pouco nessa discussão aqui da satisfação do cliente, por favor. Bom, é uma coisa bem complexa, né? Mas eu sou de B2B, B2B2C, né? Então, nossos clientes que fazem a comunicação com o mercado consumidor, né? B2C. Mas o que eu faço é tentar entender o nosso cliente, entender a lógica do negócio, entender lá, sei lá, doutor consulta, como que ele funciona, como que é o negócio dele para oferecer algo. E também entender como que a gente está atendendo. Então, para nós é muito mais fácil, porque a gente tem 135 clientes, então o universo é muito menor. Sim. E é mais fácil de você escutar o responsável pelo negócio e entender como que está indo, se a gente está atendendo as expectativas ou não. Fazer isso para um público muito maior, eu sugiro também, acho que o Rodolfo deve fazer isso, chegar lá e falar como está sendo a sua experiência daquele cara que está comprando lá na ponta, para falar que botão que ele apertou, como que ele faz, por que ele faz. Eu acho que isso é fundamental para ter essa retroalimentação lá da ponta, para você não perder toda a comunicação e ver com interferências e achismo você ter um desvio muito grande e tomar uma decisão errada. Acho que você deve fazer isso, né? Mas eu acho que ouvir, isso é fundamental. Quais são a NPS, o que vai ser utilizado como ferramenta? Toda essa ferramenta é válida, desde que a informação seja verdadeira e que tenha uma expressão bem forte de todo o amplo negócio onde que você atua. Rodolfo, além de falar
dessa mesma pergunta que eu estou trazendo para todo mundo, queria que você falasse para onde você enxerga que essa experiência do consumidor vai. Tá ótimo. Quando a gente fala das métricas, a primeira que vem na cabeça é a satisfação do consumidor. Hoje a gente mede por NPS, mas eu queria dar uma nuance. Para mim é muito importante a confiabilidade desse NPS. Não adianta a média, o número médio ser bom, se ele é composto de altos e baixos. Porque o nosso negócio é um negócio de confiança. A pessoa precisa confiar no serviço. Imagina assim, você sempre que pede o Uber, ele chega, mas naquela vez que era para ir para o aeroporto, que você tem um voo marcado, ele te falha, ele te atrasa, né? Então a gente tem que ter um conceito de falha zero. Todo dia você tem que ganhar essa batalha, você não pode falhar nunca, né? No nosso negócio, imagina na Copa do Mundo, quando você juntar todos os seus amigos em casa, imagina que eu vou ter que arranjar entregador para entregar durante o jogo em 30 minutos, né? Imagina se eu falho nesse momento. Eu entrego uma cerveja quente no dia da Copa do Mundo, né, do primeiro jogo do Brasil. Então, acho que é muito importante a gente desenvolver esse relacionamento que você pode confiar, porque é isso, com a volta, com a repetição, é que você vai gerar essa lealdade e esse conceito no futuro. E quando a gente fala de como encantar, além da expectativa, né, eu acho que você tem que entender todos os momentos. Assim, a nossa jornada ela não acaba quando eu entrego a cerveja e toco a campainha. Ela continua. Então eu tenho que ficar pensando no momento em que a pessoa entra em casa, na sala, com a sacolinha amarela do Zé, como que ele abre a sacola, como que ele entrega a cerveja, como que o pessoal começa. Então assim, eu tenho que pensar em tudo isso. Então eu tenho pensado muito em como ajudar a destravar a conversa. Se eu coloco uma piadinha, se eu coloco um trivia, se eu coloco uma experiência, alguma coisa para começar, porque o que o consumidor quer mesmo é começar uma conversa, contar uma história e tudo mais. Então eu tenho que pensar até muito após o consumo de fato, a compra, o pagamento do produto, como que eu vou ajudar ele na experiência completa, da noite inteira, até o fim da noite dele. É isso que eu tenho que tentar pensar, se eu quiser realmente encantar ele e entender bem o problema dele. E para fechar, Marcelo D'Arienzo, da Wine, queria que você falasse um pouco, então, de como trabalhar esse próximo passo da experiência do usuário com o negócio da Wine. Eu vou tentar falar diferente do que foi dito aqui, acho que agregar duas coisas. Primeiro, uma que a gente toma bastante cuidado desde que a Wine foi fundada, que o nosso serviço de atendimento telefônico, de atendimento aos clientes, ele é próprio, né? E ele é a nossa grande área de inclusão de novos talentos para a companhia. Então a gente usa o nosso serviço, que é o SRW, que é o serviço de relacionamento da Wine, como uma forma de entrada de novos funcionários e de uma forma de cuidar muito do nosso cliente. A gente, diferente de uma empresa que foca numa grande base, a gente foca em ter mais assinantes e cuidar muito bem dos assinantes. Então, um atendimento proprietário nesse sentido faz bastante sentido. E a segunda coisa que eu aprendi com o comandante Rolim lá da TAM, eu tenho o meu momento comandante Rolim quase todo dia, que ele na primeira ponte aérea de manhã, ele estava lá no tapete vermelho da TAM para receber os passageiros. Eu procuro assinar a maioria das comunicações da Wine com o meu e-mail e dentro do aplicativo tem um botão para falar comigo, que é para me mandar uma mensagem. Então, todo dia eu respondo 4, 5 e-mails. E é muito legal porque quando tem problema, se ninguém me avisou dentro da Wine, o cliente me avisa. Ele me avisa que aconteceu alguma coisa, aí fala, mas são só 3 e-mails. Aí quando eu vou a fundo naqueles 3 e-mails, é o caso de 5, 6 mil usuários. Então, assim, a riqueza que tem em conversar com o usuário, né, e tem que ter resiliência, porque foi o que o Chung falou, é uma relação de confiança, né? Às vezes eu recebo alguns e-mails que eu falo, será que é só vinho mesmo que eu estou vendendo para essa pessoa? Porque ela ficou tão brava com uma falha nossa, né? Então tem que ter essa resiliência para poder escutar o seu assinante e o seu cliente com carinho e cuidado e usar dessa ferramenta como algo útil. Então eu procuro fazer isso diariamente e é um ótimo exercício. Olha, isso aí é fantástico, tá? E é uma experiência nossa também que tem dado muito resultado. A gente criou um programa na companhia que chama Vem com a gente. Toda quarta-feira de manhã, eu e a diretoria vamos a um centro médico. Ninguém da companhia sabe qual é o centro médico. A gente chega lá, chega no centro médico sem as pessoas estarem sabendo, e a gente fica a manhã inteira, até umas 2 horas da tarde, conversando com os pacientes, com os médicos e com os colaboradores do centro médico. A gente senta do lado na sala de espera, está esperando o médico ser atendido, enfim. E aí é uma experiência fantástica. E isso é religioso. Toda quarta-feira, todo mundo dedica a manhã inteira, até as 2 horas da tarde, fazendo esse movimento
nos centros médicos. O que a gente descobre de coisa é muito rico. E quem faz essa mesma trajetória, eu ouvi exatamente esse mesmo procedimento do CEO da Porto. Roberto Santos também falou que faz exatamente a mesma coisa e que tira aprendizados excelentes. Eu queria agradecer a disponibilidade, a atenção, a presença de todos vocês aqui. Juliana Sandano, superintendente executiva do ciclo de vida do cliente do Banco Original. Paulo Godoy, CEO e fundador da Olos Tecnologia. Rodolfo Chung, CEO da Zé Delivery. Marcelo D'Arienzo, CEO da Wine. E o Renato Veloso, CEO do Doutor Consulta, dando um panorama aí sobre essa experiência do usuário. E daqui a pouco tem mais painel aqui, então fiquem aí, daqui a pouco tem mais para falar sobre essa transformação digital aqui na Innovation Experience. Obrigado.